Você já passou pela experiência de ter um problema no seu computador ou celular e aí perder todos os seus arquivos? Eu espero que não, porque dependendo da importância desses arquivos, pode ser desesperador. E se você já não quer perder suas conversas de WhatsApp, imagina perder todos os seus arquivos no seu site da sua empresa. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 2 maneiras de realizar um backup do seu site para que você fique tranquilo e não vai perder seus arquivos de jeito nenhum. E para ajudar com isso, a gente conta com o apoio da Hostinger. Por lá, você pode contratar um serviço de hospedagem para criar o seu próximo site, blog, portfólio ou e-commerce, sem gastar muito. E eles garantem tanto a qualidade do serviço que você tem 30 dias para cancelar e receber o seu dinheiro de volta caso você não gostar. Mas honestamente, eu acho muito difícil que você vai precisar disso. E para economizar ainda mais, você pode utilizar o cupom DIOLINUX no seu carrinho de compras. Para conferir a Hostinger, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. A primeira opção para você realizar um backup completo do seu site é através do próprio painel da Hostinger. Assim que você fizer login, você vai cair nessa página aqui, é só você clicar em Sites, você seleciona qual é o site que você quer fazer backup, clica aqui em Gerenciar, e aqui no canto direito ele já vai mostrar backups diários. Você clica aqui em Gerenciar e a gente já está na página de backups. A primeira coisa que aparece aqui é essa janelinha para você contratar esse serviço de backups diários. Aqui a gente consegue ver que ele custa R$ 5,50 por mês, então ele é bem baratinho. E aqui a gente consegue ver algumas das vantagens desse serviço. Ele fala aqui, habilitar o recurso uma vez e executá-lo em segundo plano, então você não precisa ficar fazendo isso aqui de maneira manual, ele vai sempre fazer o seu backup diário tranquilamente. Aqui você consegue fazer o backup de todos os arquivos diariamente, inclusive de banco de dados. Você consegue restaurar um site ou um arquivo específico automaticamente. Então, se você estiver mexendo em alguma coisa no seu WordPress, por exemplo, e acabar mexendo em algum arquivo que não deveria e você quebrar o seu WordPress, você não precisa restaurar o seu site por completo. Você pode restaurar só aquele arquivo que você acabou fazendo alguma besteira. E aqui você tem uma vantagem sensacional que você não tem limite de espaço. É claro, em sites pequenos, como um blog pequeno ou um portfólio, isso aqui não tem tanto impacto. Mas quando você tem um e-commerce que tem milhares de produtos, por exemplo, o seu site ele começa a ficar bem grande. Então você não ter esse limite de espaço ajuda bastante aqui na hora de você fazer o seu backup. Se você quiser contratar esse serviço, é só você vir aqui nessa página, clicar em adicionar backups diários e fazer a compra desse serviço. E aqui embaixo a gente consegue ver algumas informações do que você consegue fazer com esse backup. Aqui você tem uma opção de restaurar o site, então caso o seu site quebrar, acontecer alguma coisa, der algum problema, você consegue vir por aqui e restaurar o seu site automaticamente, de maneira muito simples, e aí você não vai ficar tanto tempo com o seu site fora do ar. Você também tem aqui a opção de fazer backups de arquivos, backups de bancos de dados, e você pode gerar um novo backup. Então se você acabou de mexer em alguma coisa, deu tudo certinho, e você quiser gerar um novo backup, você consegue vir por aqui e fazer isso facilmente. Mas existe aquela regra, né? De quem tem 2 backups tem um, e quem tem um tem nenhum. Então apesar desse backup aqui ser muito bom, o ideal é que você tenha mais uma solução para você ter redundância nesses arquivos. E para isso, se você estiver utilizando o WordPress, eu recomendo demais que você utilize um plugin chamado Updraft Plus. Esse é um plugin pago, mas ele tem uma versão grátis que é muito boa e para muitas pessoas ela vai ser mais do que o suficiente. Para isso, é só você entrar no seu painel do WordPress, você vir aqui no menu da esquerda, na área de plugins, clicar em adicionar plugin. Depois você pode pesquisar aqui por Updraft e aqui ele vai aparecer várias opções. A gente vai descer um pouquinho aqui e essa opção aqui, Updraft Plus, WordPress Backup e Migration Plugin. Aqui no meu caso já está instalado, mas no seu caso, aqui vai ter um botão de instalar agora, então é só você clicar e ativar o Updraft. Depois, para você mexer nas configurações do Updraft Plus, é só você vir aqui no menu da esquerda, vir em configurações e aqui vai ter uma opção nova chamada Backups do Updraft. Clicando aqui, ele já vai cair nessa tela aqui do Updraft Plus. Aqui no meu caso eu já tenho vários backups criados, então aqui embaixo a gente consegue ver a data, a gente consegue ver exatamente o que ele fez backup, e você pode baixar cada um desses arquivos individualmente, e aqui também tem esse botão para você restaurar esse backup, para você excluir esse backup, e para você ver os registros desse backup. E aqui em cima a gente também consegue ver os próximos backups agendados. Para backups de arquivo, ele vai fazer na próxima sexta-feira, dia 22 de março, às 5h01 da manhã.
E o banco de dados também, ele vai fazer na próxima sexta, 22 de março. Se eu quiser forçar um backup manual, é só vir aqui nesse botão de fazer backup agora. Mas para a gente mexer nessas configurações, é só você vir aqui em cima e clicar em configurações. A gente consegue ver aqui, ó, tem o agendamento de backup de arquivos e o agendamento de backup de banco de dados. Então você consegue agendar esses dois backups de maneira separada se você quiser. Aqui no meu caso eu acabo usando os mesmos valores, então ele sempre faz o backup junto. Mas aqui você consegue ter esses backups manuais a cada 2 horas, 4, 8, 12 horas, diariamente, semanalmente, a cada 2 semanas ou mensal. Aqui no meu caso, como o meu site não muda muito, eu deixo de maneira semanal, mas se você tem posts diários, por exemplo, talvez o ideal seja você ter um backup pelo menos diário. E aqui você consegue colocar também quantos backups ele vai reter. Então no meu caso, eu tenho os últimos 2 backups do meu site. Quando ele fizer um terceiro backup, ele vai apagar aquele primeiro mais antigo. Esse valor aqui você consegue colocar o que você quiser, mas eu mantenho 2. Depois você tem que escolher qual é o armazenamento remoto que você vai utilizar. Aqui tem um serviço do próprio Updraft, tem FTP, ele é compatível com S3, Dropbox, Azure, Amazon S3, Google Drive. Aqui no meu caso eu uso o Google Drive. E uma diferença aqui do Updraft Plus para o serviço lá da Hostinger é que aqui você não tem armazenamento ilimitado. Então no meu caso do Google Drive, ele vai usar o espaço que eu tenho disponível no Google Drive. Como o meu site é pequeno, cada backup acaba consumindo tipo 150 MB, então isso não chega a ser um problema para mim. Mas se o seu site for muito grande ou você quiser manter muitos backups, você tem que ficar atento a isso, ao tamanho do armazenamento que você está utilizando. Isso é por sua conta, o Updraft Plus ele não tem nada a ver com isso. Aí depois aqui embaixo tem mais algumas opções de configuração. Como eu escolhi o Google Drive, ele mostra mais algumas opções aqui. Eu tenho que autenticar com a minha conta do Google. Aqui tem uma opção de pasta do Google Drive, mas como eu estou no plano grátis, eu não consigo mudar o nome dessa pasta. Se eu pagasse pelo Updraft Plus, eu conseguiria aqui mudar para qualquer pasta que eu quiser. Mas como eu não pago, ele obrigatoriamente tem uma pasta chamada Updraft Plus lá na raiz do meu Google Drive. Isso para mim não é um problema, mas se para você for, você pode comprar o Updraft Plus e aí você vai conseguir alterar aqui tranquilamente. Depois aqui embaixo tem mais algumas configurações. Aqui ele fala o que está incluído no backup dos arquivos, porque lembra que lá atrás tinha backup de arquivo e de banco de dados. Nos arquivos, você pode colocar para ele fazer backup dos seus plugins, dos seus temas, dos seus envios. Esses aqui eu recomendo demais que você mantenha, senão não tem muito propósito de você fazer esse backup aqui. Depois tem esses plugins aqui mais utilizados. Aqui no meu caso eu não uso nenhum desses mais utilizados, então tá desmarcado aqui. E depois quaisquer outros diretórios dentro do WP Content. Então se tiver qualquer outra pasta com arquivos lá dentro, aqui ele também vai fazer esse backup para você. Então aqui eu deixo marcado também. E depois tem mais algumas opções aqui, ó. Você pode fazer criptografia do banco de dados e você inclusive consegue receber um relatório desse backup diretamente no seu e-mail. Eu não faço questão disso, então no meu caso está desmarcado, mas se você quiser acompanhar sempre esses backups, é só você marcar essa opção aqui. Com essas duas alternativas, você consegue garantir que no caso de um eventual problema, você não perca os seus arquivos e consiga restaurar o seu site rapidinho, sem perder acessos, vendas ou até mesmo seus próprios arquivos. Eu espero que você tenha curtido essa dica e não se esqueça de conferir a Hostinger no primeiro link que está aqui na descrição. Você quer saber como fazer o seu próprio e-commerce? Então clica nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.